Boa noite, sejam muito bem-vindos ao meu canal Viviane Carvalho Psique. O vídeo de hoje será para responder uma perguntinha que é comum a alguns seguidores aqui no YouTube. Eu tenho recebido algumas mensagens me perguntando: Viviane, quando devemos procurar uma terapia? E é sobre isso que eu irei falar hoje, mas antes eu quero pedir para você que ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve, deixa seu like, compartilha com 1, 2, 3 amigos aí no WhatsApp. Vamos ajudar essas pessoas também a tirar essa dúvida, vamos compartilhar o conhecimento, porque ele só é conhecimento quando a gente compartilha. Se a gente recebe um conhecimento e a gente guarda pra gente, ele não serve como conhecimento, ele não vai ter validade de conhecimento, porque o conhecimento só é conhecimento quando a gente compartilha. Bom, gente, quando devemos buscar uma terapia? Quando nós estivermos com algum conflito interno, seja na área emocional, seja na área familiar, seja na área profissional, que a gente não estiver dando conta de lidar. Quando a gente estiver tendo uma crise de vida, quando a gente estiver tendo uma crise no relacionamento, seja no namoro, seja no noivado, seja no casamento. Quando a gente estiver tendo inquietações que a gente não está dando conta de lidar, quando a gente tem algum trauma de infância esse trauma está refletindo na nossa fase adulta hoje, porque segundo a psicanálise, todos os nossos conflitos da fase adulta estão na infância. Quando a gente sofrer por ansiedade, por exemplo, a ansiedade patológica, que é aquela que paralisa a gente, como por exemplo, a insônia. Muitas pessoas não sabem que a insônia é um transtorno de ansiedade noturno, que paralisa você, faz com que você não durma. Quando você tiver um transtorno de humor, né? Um transtorno de humor são pessoas que têm aquele humor oscilante, que não sabem como lidar com isso, que muitas vezes acham que são bipolares e na verdade não são, porque todo bipolar ele tem oscilação de humor, mas nem toda pessoa que tem um humor oscilante é bipolar. Quando você tiver uma questão como um transtorno de depressão que te deixa acamada, quando você tiver uma baixa autoestima, que você não tiver convicção de quem você é, quando você tiver insegurança em si mesmo, quando você se sentir inferior aos outros e não entender por que você é bonito, que você é inteligente, que você é tudo isso, mas você se sente inferior ao outro. Então é nesse momento que a gente deve buscar uma terapia. Até porque a terapia, ou seja, o processo de análise, no meu caso eu sou psicóloga com formação em psicanálise, então eu não faço só terapia. Eu faço análise, né? Por quê? Eu faço análise porque o psicólogo que ele é formado, que ele tem uma formação em psicanálise, então ele pode fazer análise. Então, eu enquanto psicóloga, psicanalista, eu consigo acessar o inconsciente, porque eu enquanto psicóloga só vou conseguir acessar o consciente e o pré-consciente do paciente, mas eu enquanto psicanalista eu vou poder acessar as questões reprimidas, recalcadas lá da sua infância dentro do processo de análise. Então, a gente deve buscar terapia não só por essas questões que foram faladas, mas também para a gente ter um autoconhecimento, a gente saber quem nós somos, por que nós funcionamos dessa forma, para a gente responder alguns porquês que a gente não dá conta de responder, né? Para a gente entender alguns comportamentos que muitas das vezes a gente tem repetido mesmo sabendo que não era para ser repetido e a gente continua repetindo. Então, para a gente entender por que a gente repete, para a gente poder identificar nossas emoções, saber administrá-las, né? Porque assim, as emoções, elas são positivas e são negativas. Então, as emoções negativas, como a raiva, a tristeza e a ansiedade, elas potencializam doença na nossa vida. Se você entra no processo de análise, no processo de terapia, você vai aprender a identificar essas emoções, você vai aprender a lidar com elas e administrá-las, as emoções, e você vai potencializar as emoções positivas, que são a alegria, a felicidade e o amor. Então, só no processo de terapia, só no processo de análise você consegue fazer isso. Então, é nesse momento que a gente deve fazer. Eu costumo dizer que uma pessoa bem trabalhada, ou seja, uma pessoa bem resolvida, não tem dinheiro que pague. Você saber lidar com suas emoções, você se conhecer, você ter uma boa autoestima. Se você não tem processo de análise, ela vai analisar se você tem uma autoestima, se você construiu essa autoestima na sua infância, porque ela é construída na infância. Ninguém nasce com autoestima. Quem quiser saber mais sobre isso, tem um vídeo no canal aqui, sobre a construção da autoestima, da autoimagem, entendeu? E tem também um outro que eu gosto muito, que é um tripé: autoestima, autoimagem e amor próprio, porque sem esses a gente fica muito mais difícil da gente seguir em frente. Então, gente, nós devemos procurar terapia nesse momento.
né? Não só por essas questões todas, como eu disse, mas também para você ter o autoconhecimento, você se conhecer melhor e saber como lidar consigo mesmo, e você ter uma saúde e qualidade de vida melhor. Eu costumo dizer que quem se conhece, quanto mais você se conhece, menos você adoece. Então essa foi a dica de hoje, foi esse vídeo para responder a você, seguidor, que tem me perguntado, que tem essa dúvida de quando você deve procurar uma terapia. Agora você já sabe, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem gostou, deixa seu like, compartilha, né? Eu quero deixar um beijo no coração de todos vocês e até o próximo vídeo. Uma boa noite a todos e um bom início de semana.